Veja no ICL Notícias, segunda edição. Supremo sob ataque. Às vésperas da denúncia contra Bolsonaro, extrema-direita tenta desmoralizar o STF. Bolsonaro apela para tio Sam. Eduardo e Jair dizem que mantém contato com autoridades americanas sobre suposta perseguição que sofrem no Brasil. Então a gente está pedindo a eles para ter um olhar especial para o Brasil. Articulação internacional. That's why I love you, Elon. Elon Musk e base de Trump usam redes para atacar governo Lula. E no Brasil, Lula critica Trump e sai em defesa de imigrantes deportados. Cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Mais uma semana começando nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora e na Pop TV, para você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Já estamos a postos aqui nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Já é carnaval, mas eu arrisco dizer que tem muita coisa importante para acontecer antes disso, hein, Chico Sá e Rodrigo Viana? Eu acho que vai sair outro bloco. Outro bloco. Um bloco extraoficial vai sair antes. Não é o bloco da Papuda, mas pode ser do caminho, pode ser de uma sala especial em um quartel da PM, mas vai sair alguma coisa essa semana. É o bloco da turma que gosta de passar o carnaval na Hungria, na Embaixada da Hungria, né? Ano passado ele teve na Embaixada da Hungria. Esse bloco vai ser meio diferente. Vai ser diferentão. É mesmo o ano daquele episódio da Embaixada da Hungria. Tá fazendo um ano que o Jair pulou o muro, não pulou o muro, mas ele entrou na Embaixada da Hungria e passou estranhamente o carnaval lá dentro, porque achava que ia ser preso ali naquele momento, né? Hoje circulou a informação que a denúncia do Procurador-Geral da República poderia sair ainda hoje. Começo da tarde ficou esse zum, vai sair, não vai sair. Esta semana, Gabi. Nós estamos preparados aqui a qualquer momento. Não, mas pode sair até agora, durante o nosso programa. Durante o nosso programa. A qualquer momento. A qualquer momento. Não tá nada descartado. É o famoso, podemos voltar em edição extraordinária, a qualquer momento em edição extraordinária. A gente estava com a nossa equipe a postos desde cedo, né? Exatamente. Chico. E vamos continuar também. Vamos continuar. Ainda tem dia pela frente, calma aí. Mas Gabi, vários movimentos aconteceram ao mesmo tempo, né? Enquanto o Bolsonaro, desesperado com a expectativa da denúncia, está apelando para o tio Sam, para os aliados internacionais e tal, eles promovem um cerco ao governo do Lula. Teve uma queda de popularidade nas pesquisas e há um movimento claro para emparedar, né? Vão para a rua, estão falando até em impeachment já. Vamos ficar atentos, porque a extrema-direita brasileira é especialista em golpe, a direita e a extrema-direita. Mas eu sinto informá-los que não se derruba o presidente com 3,8, quase 4 de PIB, quando o mercado chutava 1,6. O ano passado, né, acabou fechando em quase 4%. Quase 4%. Os números de desemprego são bons, não são os empregos dos sonhos, mas os números de desemprego são bons. Seria muito golpe, não é pouco golpe para se derrubar um presidente com esses números. Não são números de paraíso, olha o que eu estou dizendo. Não é para a população brasileira bater palma e pedir bis, não é isso. Mas também não são números macros que colocam um governo nas cordas. Sem contar, assumiram agora novos presidentes da Câmara e do Senado que ali, dadas as devidas proporções, declarações do Hugo Mota a respeito do 8 de janeiro e tal, mas de qualquer forma tem um diálogo hoje com o presidente, até porque acabaram de chegar, né? Bem lembrado, Gabi. O Lula acabou de ir para o Amapá, o Lula até nessa operação de sair do Jabuti, sair de dar comidinha ao jabuti ou aguar lá, regar a horta do palácio, foi para a rua, né, foi para o Amapá, levando todos eles. Mas o que me chama... Presidente da Câmara e presidente do Senado. Mas o que me chama a atenção, Chico, desculpa, é que apesar desses números e tudo, há um mal-estar das pessoas, porque o preço dos alimentos subiu, e isso é fato, é concreto.
há uma pesquisa mostrando queda de popularidade e há uma espécie de articulação de se criar quase que um fato consumado, de que o governo enfraqueceu, que não tem jeito, que é um Lula que não sabe mais o que fazer, né? Isso por parte da oposição. E por parte de gente que nem é da oposição, também tocou hoje um sinal de alerta. Nós vamos falar disso agora, não é? No campo progressista. No campo progressista. Então nós vamos falar disso agora com o nosso Cacai, não é isso? Exatamente. Boa. Eu queria trazer um pouco de contexto aqui, porque o Cacai ele publicou uma carta aberta, o nosso advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que está chegando aqui para conversar com a gente. O título é o seguinte, aí você já entende o recado de cara. Lula, esperança da democracia. Ele começou a circular muito nesse final de semana, ganhou a mídia, inclusive a mídia tradicional, falando Agora há sobre pouco isso. o Cacai deu entrevista na Globo News. Na Globo News, exatamente. E a gente teve esse contexto que o Rodrigo explicou também, de pesquisa, de opinião a respeito do governo Lula, mostrou uma queda de popularidade. A gente tem esse protesto marcado para março, protesto ou manifestação aí da extrema-direita, pedindo inclusive impeachment. Mas o Cacai é um amigo de longa data do presidente Lula e faz esse alerta para um isolamento, de que ele já não é mais o mesmo político dos mandatos anteriores e que Lula, aí eu estou usando as palavras do Cacai, ele vai vir aqui para explicar até melhor para a gente, ele diz, Lula está se esforçando para perder uma possível reeleição. Palavras fortes aqui do Cacai. Vou ressaltar esse trecho aqui da carta. Abre aspas, então. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. A sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. A gente destaca aqui esse primeiro trecho e conversa aqui com o Cacai, que já está esperando na tela para falar com a gente. Cacai, boa noite. Quero te agradecer mais uma vez pela presença. Prazer falar contigo. Fazia um tempo que a gente não se encontrava aqui. Antes de mais nada, aliado a tudo isso que está acontecendo, o protesto marcado para acontecer em março da extrema-direita, eu te pergunto, e também uma reforma ministerial para acontecer, a sua carta, de alguma forma, você acha que ela pode ser ou ela foi utilizada pela extrema-direita? Porque a gente sabe... Sim. Que eles estão utilizando argumentos os mais diversos para tentar enfraquecer. Eu vi muita coisa, Cacai, assim, claro que eles vão usar da forma mais maldosa possível. Sim. Olha aí, o primeiro já pulou, o primeiro mais forte já pulou do barco, porque é óbvio que eles vão fazer um carnaval, até pela importância do Cacai e pela verdade dele ser realmente um advogado famoso, com uma bela história em Brasília e ser mesmo amigo do Lula. Então... ela soou ali como com todo esse proveito aí da extrema-direita. Oi, Gabi, Chico, meu querido, Rodrigo e todos que estão nos ouvindo. Essas coisas são muito engraçadas, né? Eu, na verdade, fiz um texto para amigos, uma coisa meio informal, refletindo o que eu tenho ouvido no dia a dia de vários colegas nossos, ministros, senadores, pessoas que fazem política. Veja bem, eu não sou político, eu não sou do PT, eu nunca fiz política partidária, sempre apoiei o Lula, sempre votei no Lula, sou um cara com formação de esquerda, humanista, e tenho horror ao fascismo. Então, assim, eu me empenho, vocês acho que acompanham, com muita veemência para poder combater o fascismo e tenho dito, e é verdade, que o Lula foi seria o único capaz de vencer o Bolsonaro na reeleição, com toda a dificuldade que teve que fazer um governo muito amplo. Mas eu já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 80 governadores, vários senadores, e ouço muito em Brasília. Não faço política partidária, não sou homem de frequentar palácios, nunca fui ao Palácio da Alvorada, nunca fui à Grande do Torto, não tem por que fazer isso. Sou advogado. Mas ouço que realmente tem tido uma série de dificuldades. Comentei isso com um grupo de amigos, só que vazou essa carta, hoje em dia nada fica sem dar publicidade, e aí a Andréa Sadi me ligou dizendo, olha, vou publicar, eu peguei a carta, apenas coloquei um título ali para fazer justiça ao que eu penso do Lula e tal, e tomou essa dimensão.
Se a direita vai usar, eu até não ia me manifestar sobre ela. Para mim, essa carta se esgotava naquilo que eu fiz. Porém, eu fiquei sabendo, através de uma ligação do Cláudio Castro, que o Bolsonaro estava usando a minha carta. Você imagina, eu não tenho nem rede social para eu ver o que ele estava fazendo. Então, eu resolvi me manifestar. Para mim é óbvio, eu acho que nós estamos sobre, sem dúvida nenhuma, uma pressão da extrema-direita no mundo inteiro. No Brasil, isso está ocorrendo, é claro. E acho que cabe a nós, que somos democratas, que somos pessoas de esquerda com a visão humanista, enfrentar todo e qualquer debate. Se nós, as pessoas com que eu convivo, têm reclamado do isolamento do governo, por que não enfrentar? Isso vai ser usado de forma tal ou qual? Faz parte do jogo. Eu não me preocupo com isso, Rodrigo. Perfeito. Eu, sinceramente, eu não tenho... Eu sou advogado, sou acostumado aos embates, sou acostumado a debate. Eu falo o que eu penso, escrevo o que eu penso e assumo o que eu faço. Não estou falando em nome de grupo nenhum, é óbvio que não. Eu sou um advogado que acompanha, claro, faço política institucional a vida inteira. Ninguém advoga para 40, 80, 90 governadores sem estar fazendo política institucional. No governo Fernando Henrique eu tive 17 ministros que foram meus clientes. No governo Lula apenas 13. Não tem nem essa questão partidária, entendeu? Agora, eu, para ser sincero, por mais que eu apanhe aqui e acolá, nem vou saber porque eu não vou ler essas coisas que passam nas redes sociais, mas de qualquer maneira, para mim, eu acho que eu recebi centenas de manifestações. Centenas. Claro, os que não gostam não me mandam, os que gostam mandam. E essa é a vantagem da vida. Mas de ministros, inclusive, dizendo: Cacá, eu gostaria de ter assinado essa carta com você, mas não posso. Obrigado por trazer o debate. Agora, claro, mas esse debate é inoportuno. Esse debate, ele fortalece a direita. E quando é que vai ser esse debate? Depois que nós tivermos perdido as eleições? Sim. Depois que já não for mais possível fazer esse debate que, para mim, ele é verdadeiro? Eu agora, pouco antes de entrar aqui, recebi o telefonema, fiquei muito feliz, de um ministro com quem eu não tenho relação, ministro do governo atual. Um ministro dizendo: olha, eu preciso conversar com você sobre isso, foi muito oportuno e tal. Veja bem, eu não fiz isso pensando na repercussão, não fiz isso para ter nada, eu fiz para um grupo pequeno para que a gente pudesse discutir, como faço dezenas de outras. Mas teve essa repercussão, vai ter o lado negativo, vão me criticar, não tem nenhum problema, zero. De qualquer maneira, o debate está sendo feito e acho isso é proveitoso. Posso dizer o seguinte: tudo que eu faço, Gabi, é para enfrentar a hipótese da não volta do fascismo. Sim. Eu tenho nojo ao fascismo. Eu tenho a minha vida dedicada a fazer esse embate. Então, se às vezes erro na veemência, se às vezes erro numa oportunidade, eu não sou político para ter essa oportunidade. Eu posso dizer para vocês, recebi dezenas de manifestações de pessoas que eu respeito, senadores, ministros de Estado, ministro do Tribunal Superior, dizendo o seguinte: o debate é oportuno e necessário, porque tem que acontecer. Se nós esperarmos que eles deem as cordas, nós vamos evidentemente ficar a reboque. Veja bem, eu não fiz essa carta, na verdade não queria nem dar essa publicidade, não tenho medo dela e faço o enfrentamento. Tudo que eu disse ali, muitas das coisas, no mais das vezes, são coisas que eu ouço de pessoas que eu respeito muito. O Cacá. Pessoas que eu respeito muito. Olha, eu dei um exemplo na carta. Um senador da República do PT, a época me procurou e falou: Cacá, tem um ano que eu não consigo falar com a Dilma. A Dilma sofreu impeachment. Tem que fazer política. O Lula é um gênio na política, ele é um mágico na política. É uma coisa incrível. Tem um jornalista de baixo nível aí que nunca gostou de mim desde a época que ele recebia de determinado empresário, que era contrário ao empresário meu, que escreveu uma matéria agora dizendo que eu estou chateado, que eu falo que ele não recebe os velhos amigos. Os velhos amigos não sou eu, não. Os velhos amigos da política. Da política. Eu repito, Chico, eu moro em Brasília. Eu nunca pisei no Palácio da Alvorada nem na Granja do Torto. Na época dos governos Lula, que tinha aqueles jantares lá, jogo de futebol, eu ia para casa do Zé Disseu conversar fiado, literatura e outras coisas. Nunca fui. Não tem essa preocupação. Então, eu estou dizendo ali, é daqueles que fazem política e que, muitas vezes, por depender da política, não tem coragem de falar. Sim. Eu não dependo nada da política. Zero. Eu nunca indiquei um cargo, eu não peço nada para ninguém, entendeu? Acho que o debate está sendo salutar. Vou apanhar, faz parte do jogo. Diga, querido. Não, é que assim, no trecho que a Gabi leu, que a gente destacou aqui no começo,
Você diz assim, ó, o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. É claro que você teve o cuidado de não citar nomes, etc. Como você mesmo disse, você não é político, está fazendo um alerta, você é do mesmo campo, não partidário, mas campo democrático, onde está o Lula, né? Isso é sabido, é público, não estamos contando nenhuma novidade. Mas quando você fala em questões principalmente pessoais, você acha que o Lula está sendo protegido demais pelas pessoas que estão próximas dele, estão evitando? Quem é exatamente? Porque eu não poderia imputar alguém, é diferente, você vê, o Marco Aurélio Carvalho acaba de soltar uma nota até dizendo que eu fui inoportuno e tal, porque o Lula está saindo de uma longa convalescência. Eu não gostaria de ressaltar a convalescência, porque isso enfraquece, na minha visão, o presidente. Mas tem uma questão pessoal. Eu acho que o Lula tem plena condição de ser candidato novamente? Tem. Mas ele já está com, se não me engano, 79 anos de idade, teve um acidente grave agora. Tudo isso, evidentemente, faz com que as pessoas tenham uma forma diferenciada, não só de fazer política, não, de se posicionar no mundo, de posicionar com as pessoas. Isso é o normal. Eu não estou me referindo especificamente a ninguém. Eu tenho políticos que são meus amigos, que fazem parte desse núcleo pequeno aí, que falam das dificuldades internas, mas isso sempre foi assim. Você acha que na época do primeiro e segundo governo do Lula não tinha uma divisão quem mandava mais, Palocci e Zé Disseu, por exemplo? Eu convivi muito, eu sou muito ligado ao Zé Disseu, achei ele um gênio na política, e eu acompanhava de longe, que eu não tinha que dar palpite, evidentemente, não teve que me posicionar, mas eu via as brigas internas. Essas brigas internas, elas se fortalecem muito quando o presidente não está mais ativo. Eu acho que falta, acho que eu posso estar sendo saudosista de pessoas com quem eu convivia e que tinha muita liberdade para falar o que tinha que ser feito. Veja bem, eu penso que quando eu trago uma carta dessa, ainda que involuntariamente, e essa discussão é aberta, pela quantidade de correspondência que recebi, de mensagem, de telefonema, acho que foi oportuno. Pode ter, eu recebi agora da pessoa que eu gosto muito, você está fortalecendo a direita? Como fortalecendo a direita? Não vamos fugir do debate? Não vamos deixar que as pessoas tomem espaço? Olha só, eu acho que a esquerda já perdeu as ruas, a direita hoje tem muito mais presença nas ruas do que a esquerda. Isso é um fato. Isso é só constatar, é só ler. Eu acompanho e leio todo dia. Agora, no debate que é nosso, que eu acho que nós temos muito mais capacidade para combater, porque assim, a pessoa que lê essa carta e que sai dizendo para as redes sociais da direita que eu desci do barco, que eu não estou apoiando mais um projeto da esquerda, é quem não sabe ler. Hoje eu recebi de alguém, não vou dizer o nome, um jornalista de extrema-direita, dizendo assim, olha o que eu recebi, que você desceu do barco da esquerda. Eu falei, pois é, o que eu posso fazer? Se vocês não sabem nem ler, eu não posso debater porque não sabe ler. Não? Quer dizer, o meu interesse todo é continuar a luta contra o fascismo. Acho que o Lula tem que ser candidato, é o melhor nome para candidato. Por que eu digo que não tem grupo para sucessão? Gente, nós estamos há 2 anos das próximas eleições. No meu ponto de vista, isso tem que ser trabalhado, sim, um grupo forte para que a gente tenha alguém que tenha condições de substituir o Lula em 2030. É só você ver. Por que eu cito o Haddad? Primeiro que eu acho o Haddad genial, gosto imensamente do trabalho dele. Depois que o Haddad foi para o sacrifício daquela eleição quando o Lula estava preso e teve 50 milhões de votos. Isso é um fato, isso eu diria que é uma bagagem política muito forte. Ele é preparadíssimo. Eu gosto do trabalho dele. Agora, claro, tem milhões de pessoas do PT. Quando eu falei isso, parte do PT falou, pô, Cacá, eu gostei imensamente da sua carta. Não precisava ter falado do Haddad. Mas eu não estou fazendo política partidária, eu não sou do PT. Eu acho que essa discussão ela faz bem. Respeito quem diz que ela pode ter sido oportuna. Falar que ela favorece a direita, no meu ponto de vista, é uma falta de visão absoluta. A minha visão é muito clara, é contra o fascismo, é contra os bolsonarismos. Eu assino e escrevo isso diariamente, com poucas pessoas me expus ao longo desses últimos anos. Acho, obviamente, que o Lula tem que ser candidato, tem condições de ser candidato. Agora, nós não podemos achar que estamos no 7º céu. Nós podemos, sim, temos o direito de criticar, especialmente de debater. Até acho que semana passada, né, o presidente Lula estava num evento ali para prefeitos e fez um aceno à reeleição mesmo. Disse, vocês vão no futuro dizer, Lulinha, por favor, fica, né? Uma coisa assim. Estava num discurso de palanque, até porque ele tem voltado a esse discurso de palanque.
Agora, o Cacai estava falando aqui de alerta, né, e que se preocupa com a ascensão da extrema-direita. Tem um trecho da carta até que ele fala justamente sobre isso, que eu quero aproveitar para destacar aqui também. Ele diz o seguinte: com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições em 2026. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder e não duvidem dele, ele vai conseguir. Aqui um trecho da carta do Cacai. E eu aproveito para também chamar a atenção para a coluna do ICL Notícias, né, um artigo no site do ICL, em que o Cacai fala o Supremo Tribunal sob ataque. Aí está na sua tela agora, falando sobre essa estratégia de desmoralizar o STF para tentar conseguir a absolvição dos golpistas do 8 de janeiro, tentar ali trocar, né, minimizar, chamando de vandalismo e não de golpe, que foi realmente o que aconteceu. Então, são várias, eu acho que é uma conjunção de coisas aqui que eu queria chamar a atenção aqui do alerta que o Cacai está fazendo. Mas se você somar os dois textos do Cacai, o do alerta ao Lula e do STF, eu acho que é preocupação de alguém que defende a democracia, está preocupado com isso. Está preocupado em não cair, devolver o país para a mão do fascismo. Não tem, exatamente isso, Chico. Acho que você veja bem. Os dois textos, eles se completam aí. Eu não vejo nada para dizer, o Cacai está traindo, etc. Não tem nada. Não, acho que é um belo alerta. Eu acho que até essa sensação, quem conversa com políticos e com ali arredores do poder, tem ouvido isso há muito tempo. Desde o começo do governo. Desde o começo do governo. O Lula não tem mais um cara, por exemplo, como o Zé Disseu ou como o Ricardo Couto, nosso colega, grande repórter brasileiro, Roberto Carvalho, que deu uma bronca. Ele agora escuta pessoas que vão só bater palma, que é legal quando você tem amigos que vão pro pau ali, pro bom embate. O bom embate de uma conversa entre amigos, entre aliados, que dá uma chacoalhada. Às vezes você está indo no caminho errado. Isso vale para o cotidiano, vale para a política. E esse sacode que o Cacai dá é no sentido até de amizade, eu creio. De quem... Eu não tenho dúvida disso, Chico. Vai lá, importante Cacai. o que você está dizendo pelo seguinte. Nesse artigo que eu escrevi para o ICL, o Supremo está sob ataque, eu fiz uma crítica a um grande amigo meu, esse sim, meu amigo, que vem inclusive da minha casa hoje, que nós vamos conversar, que é o ministro Múcio, porque o Múcio foi lá no programa tal e resolve falar sobre anistia, resolve criticar a pena. Eu sou muito leal, sou duro, mas sou leal. Liguei para o Múcio e Múcio, você não podia ter criticado a pena, você não pode criticar o Supremo, você é ministro da Defesa. Respeito, mas escrevi um artigo, nesse artigo que você acaba de citar, Gabi, eu falo que o Supremo está sob ataques. Claro, a extrema-direita sempre atacou. Bolsonaro fez absurdos em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. O filho disse que podia fechar com um cabo e um jipe. Mas, de repente, você tem pessoas que é ligada ao nosso meio, ainda que façam críticas bem mais leves, vamos chamar. Mas não dá para você falar em anistia nesse momento que não tem sequer condenação do Bolsonaro. Você não pode... O Congresso tem o direito de discutir? Discuta e depois vamos ver a constitucionalidade disso. Você não pode ser um ministro, e disse isso a ele com toda a lealdade, ele concordou, teve as suas opiniões, você não pode, como ministro, falar que o Supremo, que tem pessoas que estão presas injustamente. Ora essa, você destrói a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que é a estratégia usada pela extrema-direita. A extrema-direita tinha duas estratégias em relação ao 8 de janeiro. Pressionar para que não tivesse denúncia, e vai ter. Eu estou completamente convencido que o Dr. Paulo Bonet vai denunciar, ainda que o tempo tenha sido longo, mas é o tempo necessário para fazer uma coisa técnica. Por que eu estou convencido que ele vai denunciar? Não é que eu tenho informação privilegiada, não. É porque ele determinou, ele pediu a prisão do general 4 estrelas. Eu sou advogado criminal. Se você pede uma prisão do general 4 estrelas e tem uma prisão determinada pelo Supremo, é óbvio que tem que ter consequência. A consequência é a denúncia. Deve sair talvez essa semana. Aí depois, eles perdendo o primeiro round, o segundo round é desmoralizar o Supremo para tentar uma absolvição. Nós, democratas, nós da esquerda, nós humanistas, não podemos ceder para fazer nenhum tipo de avanço deles, entendeu? Por isso que eu critico quem faz crítica aos julgamentos do Supremo. Quer fazer crítica ao julgamento do Supremo? Entra com a revisão criminal.
As penas são altas, já disse isso aqui mais de uma vez, porque são 5 imputações, pena mínima somada com custo material dá 13 anos de pena mínima. Sim. Pena alta vai ser agora para o Bolsonaro, que era o líder. É 25, 27, 28 anos. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu faço, eu tenho muita preocupação. Quando nós enfrentamos o Bolsonaro, era barbárie contra a hipótese de continuar uma democracia. Quantas vezes, quantas reuniões eu fiz? Eu não faço política partidária, mas faço política institucional, com amigos, com políticos, com jornalistas, dizendo, gente, nós temos que fazer o possível, porque perder uma reeleição tem que ser muito ruim. É muito difícil perder uma reeleição. É muito difícil perder uma reeleição. Eu disse até no texto, se o Ciro Nogueira tivesse sido ouvido, felizmente não foi, e ele tivesse se vacinado, ou tivesse parado de falar besteira durante 3 meses, Bolsonaro talvez tivesse ganho as eleições. Felizmente não ganhou, porque seria um desastre. Seria barbárie institucionalizada. Nós não aguentaríamos mais 4 anos de fascismo. Agora, não podemos achar que já ganhamos porque a reeleição sempre a pessoa ganha. Não podemos achar que ganhamos, não. Eu não dou muito valor, falo isso também no texto dessa carta, não dou muito valor a essas pesquisas com tanta antecedência, não. Mas é um alerta, é uma forma de pensar. Entendeu? Eu estou conversando com as pessoas. O Lula, para mim, tem todas as condições, não só físicas, como ele tem amor pelo que faz. Eu assisti um discurso dele na Sorbonne, em Paris, dizendo da emoção dele por ter tirado o Brasil do mapa da fome, e à época ele era pré-candidato agora, e o Bolsonaro tinha levado o Brasil de novo para o mapa da fome. Aquilo me emocionou profundamente. Eu sei que ele tem vontade específica de continuar trabalhando. Agora, é necessário que nós nos alertemos, gente, é muito difícil governar o Brasil com um Congresso completamente contrário. O PT, o governo, os partidos que apoiam, são muito poucos, Rodrigo. Sim, são muito poucos deputados votos, e senadores. muito. Há 2 anos atrás, eu tive com o senador da República, fora do Brasil, e ele me disse, Cacá, nós vamos ganhar as eleições para o Senado, vamos ter maioria no Senado, e vamos pressionar o governo, vamos fazer impeachment de ministro do Supremo. Esse é o meu pavor. Me cabe fazer o quê? Discutir, me cabe trazer teses, ainda que às vezes eu sei, hoje eu recebi, eu repito, centenas de mensagens favoráveis. Deve ter milhares que estão me criticando, não tem problema nenhum, eu não sou político, eu sou advogado criminal. Cacá, só uma última coisa sobre essa carta. Você fala em caráter absolutamente pessoal, porque você faz parte do grupo Prerrogativa, certo? Você até citou agora há pouco... Tem nada a ver com Prerrogativa. Tem nada a ver. O Marco Aurélio O Marco Aurélio, inclusive, criticou, dizendo... bem, eu não tenho por que dizer o óbvio. Se eu faço uma carta, eu vou dizer Cacá e não Prerrogativa. Isso é uma coisa de menino de 2 anos de idade. Eu tenho 40 anos de advocacia criminal, eu advoguei para metade do Brasil. Eu falei meu nome, é óbvio. Até porque eu discordo de muitas coisas que acontecem nesses embates públicos de grupo, entendeu? Eu não tenho, veja bem, a minha paixão, especialmente, é a estabilidade democrática e a minha briga é contra o fascismo. Claro, eu acredito que o Lula é o nome certo, penso que nós temos que nos unir em torno dele, acho que isso há um pensamento mais ou menos comum nesses grupos que eu faço parte, são vários grupos que eu faço parte, mas acho que é necessário que a gente tenha uma discussão. Agora é óbvio, eu tenho 2, 3 artigos que eu faço por semana, eu venho aqui com muito prazer toda segunda-feira. Eu não preciso escrever que estou falando de meu nome, ora bolas. Eu tenho a minha advocacia intensa, tenho a minha participação política não partidária. Eu tenho uma vantagem. Eu nunca indiquei um cargo, eu não faço parte de partido político. Eu não teria paciência para partido político. Já fui chamado para ocupar cargos em todos os últimos governos. Nunca nem pensei nisso. Até porque eu quero ter a liberdade de fazer o que eu estou fazendo aqui. Provocar, ainda que às vezes inadvertidamente, ainda que às vezes de forma inoportuna, mas provocar a discussão, porque eu quero o bem do país, eu quero que o Poder Judiciário seja independente, não sofra essa pressão que está sofrendo, eu quero que o julgamento se dê da forma mais isenta, dando a eles os limites legais, o devido processo legal, mas que haja moderação, não há pacificação, discordo de quem fala isso com anistia, a pacificação é com o fim desse processo, e quero especialmente poder contribuir, como acho que contribuo, para o enfrentamento do fascismo. Claro, Cacá, na política partidária, apoiando o Lula.
Não tenho nenhuma dúvida. Eu queria só tirar uma dúvida com o Cacai também, aproveitando, né, porque ele fez essa distinção, acho importante, até para quem nos acompanha, o Marco Aurélio Carvalho é coordenador do Prerrogativas, né, que é um grupo de advogados muito importante. Mas ele não é meu coordenador, não. Sim, do grupo, do Prerrogativas. Estamos fazendo essa explicação. Não é o secretário-geral do partido. Justamente. Né? E aí, ele falou publicamente sobre isso, o Marco Aurélio, e aí eu queria trazer essa fala dele até para fazer uma pergunta para o Cacai. Porque ele diz, o Cacai manifestou uma posição individual que não expressa o posicionamento do grupo. E aqui ele estava falando da sua carta aberta, né, Cacai? Então, eu queria reforçar aqui, na verdade, ouvir o seu posicionamento sobre isso. Se essa carta, apesar de você ter recebido muitas ligações e conversado com muita gente a respeito disso, é o seu posicionamento individual, não um posicionamento como grupo, né? Sim. Em primeiro lugar, o Marco Aurélio é meu irmão. Eu respeito imensamente ele. Ele tem uma relação pessoal, ele sim é amigo do Lula, ele sim é amigo do Palácio e tal. Ele tem um relacionamento pessoal que leva ele, muitas vezes, a ter essa necessidade de fazer uma preservação, no meu ponto de vista, maior do que deveria sob o aspecto político. Em segundo lugar, é óbvio que tudo que eu estou falando diz respeito ao que eu estou escrevendo. Agora, Gabi, eu recebi pelo menos 15 ou 20 manifestações de pessoas do Prerrogativa, no particular, dizendo que eu estou 100% certo. Eu não quero levar essa discussão. Não tem nada a ver com Prerrogativa isso aqui, nem penso. Olha, o Prerrogativa é um grupo importante, mas, gente, eu tenho vários outros grupos, eu tenho várias participações. Eu acho que a Prerrogativa teve um papel fundamental na resistência ao lawfare e ao fascismo. Acho que tem um papel fundamental na discussão da democracia. Acho que é fundamental esse papel que a gente tem, cada um tem um espaço. Lá tem pessoas interessantíssimas, pessoas que eu tenho orgulho de ser amigo, se acordar de manhã e poder ler um texto do Bruno Salles, ler um texto da Gabriela, ler um texto do Lênio Streck. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas é óbvio que eu não falo enquanto grupo. Até porque eu nunca discuti isso pro grupo. Você acha que eu vou colocar no grupo assim? Não, houve uma crítica aí que saiu no Correio Brasiliense, que defende a opinião pessoal. Eu tenho 20 manifestações por causa disso, dizendo que a Caixa está 100% certo. Para que eu vou levar isso para o grupo? Isso não existe. Até porque, na verdade, isso é tudo que a direita quer, é a divisão. Tanto é que eu ia dizer o seguinte, eu não ia falar sobre isso, comentei sobre isso agora na Globo News. Eu só fui falar quando eu vi que a direita está dizendo que eu pulei do barco. Ora, o meu barco é o barco da democracia, meu barco é o barco da resistência. E, Cacai, você sabe como é que isso repercutiu para o próprio presidente Lula? Alguma informação chegou até você sobre isso? Se eu soubesse, eu não diria, mas não sei não. Ele não diria, mas eu teria que perguntar. Né? Muito bom, bela saída. O entorno a gente sabe que sim, né? Porque ministros ligaram ali. Eu acho que o Cacai fez um serviço, viu, Cacai? Eu acho que você prestou um serviço. Há muita gente que queria dizer isso, externar isso no momento. E não estou falando de inimigos do Lula, de gente colado, que quer que o governo retome o seu rumo, sabe? A gente faz essa leitura assim, com muita tranquilidade, porque é acostumado ao debate e a críticas internas. Esse aliás, é uma das características da esquerda, da velha esquerda. Uma das características é debater muito, conversar muito, às vezes até exageradamente. É reunião atrás de reunião, é conversa, é crítica interna, é autocrítica. Esse é o roteiro óbvio de uma esquerda que se pode chamar de esquerda. Mas a direita não entende como alguém possa criticar um amigo, um aliado, que entende que pode ser usado. Tudo pode ser usado. O ICL, o cara pode pegar um corte do ICL e usar contra mim, contra você, contra a Gabriela, de uma forma sacana. Os usos e abusos são outra história. A famosa crítica de dentro claro que às vezes... Fala, cara. Às vezes eu poderia ser mais mineiro e lembrar o poeta Leão de Formosa, que falava: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Às vezes eu falo meio demais, mas é da minha índole de advogado criminal. Isso aí. Alguém tem que fazer esse papel, né, Cacá? Tem que dar uma chacoalhada na roseira. Tem que balançar a roseira, porque senão... Muito bom. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Cacai, demais por ter vindo até aqui. Obrigado pela vocês. Conversa. Um abraço. Agora vai ser divertido, que eu vou fazer uma
uma reunião agora que vão vir alguns ministros de Estado, vão vir pessoas do Judiciário. É uma reunião que tem nada a ver com essa carta, mas eu tenho a impressão que vai acabar sendo objeto disso. Acho que você vai acabar entregando a carta para um deles levar para o presidente, talvez, né? Pode ser também. Depois conta pra gente. Abraço grande. E eu acho que o Lula vai te agradecer, vai te ligar dizendo, porra, companheiro, foi um sacode que eu precisava nessa hora. Não sei não, vamos ver. É isso, gente. A gente continua conversando sobre isso daqui a pouco, né, sobre esses movimentos ali internos também do governo Lula, Rodrigo. E sobre o Bolsonaro também, sobre que nós vamos já retomar Bolsonaro, né? Isso aqui está num contexto de Bolsonaro indo para cima para derrubar o Lula, o bolsonarista. Claro, não conseguir. Ele queria usar até a carta do Cacá, viu que chegou a ele, e aí que o Cacá se preocupou, opa. Pois é. Aí fala, Gabi, desculpa. Não, ia trazer, na esteira dessas discussões sobre extrema-direita, umas das questões que são sempre colocadas aqui, que são muito menosprezadas também pela extrema-direita, são as políticas de diversidade, né, de reconhecimento de LGBTQIAP+. Até tem muitos retrocessos acontecendo, um movimento que está começando lá nos Estados Unidos com aquele decreto do Donald Trump, né, tentando reduzir os direitos dessas pessoas, e isso tudo vai reverberando em mundo corporativo, né, em empresas, em políticas públicas, tudo isso. Aqui no Brasil, até vou trazer um dado aqui para falar sobre a entrevistada de hoje do Chico Pinheiro Entrevista. A gente tem o dado de que no ano passado 105 pessoas trans e travestis foram mortas. Então, é o país que mais mata trans no mundo. Isso eu estou falando aqui do Brasil, tá, gente? A gente vai conversar com a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Quando eu digo a gente, estou falando de Chico Pinheiro, que conversou com ela, assim, uma das entrevistas, talvez, mais importantes do programa do Chico, porque a Érica Hilton, ela vem chacoalhando, né, os movimentos no progressismo de maneira geral, ela é muito forte nas redes sociais, então ela tem estratégia, faz política, sabe pautar debate. Ela conversou com ele sobre a atuação dela, sobre a história, sobre o passado dela, como é que ela chegou até aqui. A gente tem um trechinho dessa entrevista, vamos assistir? Vamos lá. Eu só sou essa parlamentar hoje porque eu dormi num chão, porque eu entrei num carro de um homem estranho, porque eu vi as portas da minha casa se fecharem para mim, porque eu sei o que é ser invisível, porque eu sei o que é ser menosprezada, porque eu sei o que é ser humilhada, porque eu sei o que é ser pisada, e eu carrego isso comigo. E não carrego isso comigo para me sucumbir. Ai, pobrezinho. Não, carrego isso comigo para me dizer, eles não vão fazer mais isso, nem comigo e nem com ninguém. A gente vai lutar até com que essa história acabe, até com que isso não se repita mais. E por mais que eu saiba que isso ainda hoje se repete, e por mais que eu saiba que o meu trabalho é extremamente limitado para resolver esses problemas de maneira generalizada, enquanto eu viver, seja dentro ou fora da política, a minha história, a minha dor e a minha vida vai ser o meu combustível para acreditar que é só lutando e enfrentando de cabeça erguida os poderosos que a gente consegue transformar a realidade nesse mundo. Então eu nunca tive vergonha, eu vivi isso, eu fiz tudo isso, eu fui tudo isso, eu sou assim, vou ser para sempre assim, e a minha história acompanha a minha luta, acompanha o meu mandato, acompanha a minha visão de mundo, acompanha as coisas que eu acredito, acompanha as lutas pelas quais eu encabeço. Então eu falo não de alguém que é aliada a uma causa, porque eu defendo. Não, eu falo de alguém que carrega na pele, na marca, que sabe exatamente aonde dói, como dói, aonde são essas dores. E por isso se indigna tanto. Por isso que as pessoas falam, quando você fala... É porque eu não preparo, eu não li, eu não teorizei o meu discurso, a minha visão de mundo. Eu vivi. Daqui a pouquinho que vai pro ar essa entrevista, às 7h30 da noite, no Chico Pinheiro Entrevista. E eu sempre lembro você, quando eu falo do programa, que tem um grupo de WhatsApp onde são divulgados ali spoilers de tudo que vai acontecer no programa. Então, você pode entrar em sl.com.br/Chico para receber essas mensagens antes, receber o link da transmissão e tudo mais, ou fica aqui com a gente até o final e depois você assiste. É só ficar na rabeira do N2 que você já começa a acompanhar a deputada federal Érica Hilton. Vale muito a pena acompanhar essa entrevista do Chico com ela. Ô, Gabi,
Posso só voltar para aquele tema do Cacai? Vamos voltar. Porque é o seguinte, né? Eu até fiz a pergunta para o Cacai, mas não quis forçar, porque ele, obviamente, no artigo dele, não quis citar nomes. Sim. Mas eu reforço aqui, né? Ele diz que o Lula, por razões políticas e principalmente pessoais, é outro. Principalmente pessoais. Aí a gente fica pensando, será que está se referindo à família, à companheira, à Janja? Não sei, porque o Cacai disse, eu não vou citar nomes, etc, etc. Mas acontece que, coincidentemente, hoje saiu um artigo da Daniela Lima, da Globo News, também falando nesse assunto. Mesma coisa. O Lula está isolado, o Lula está com dificuldade. Só que daí ela cita. Aí ela cita a Janja e diz que até o Lula, para fazer reuniões políticas, tem que fazer quando a Janja não está. Ela conta vários bastidores, é interessante a coluna da Daniela Lima, ela vai buscar bastidores, conta essa história, e tem dois personagens que, dialogando um pouco com essa carta do Cacai, a Daniela Lima da Globo News diz Janja e Rui Costa, aí ela dá os nomes, Janja e Rui Costa, ministro da Casa Civil, operam para, de alguma maneira, isolar o Lula. E isso fica no ar. Então, assim, a carta do Cacai, mais o artigo da Daniela Lima, eu não sei, eu fico achando que tem uma leitura que vai se consolidando, né? Que dá a impressão que os problemas do governo estão vinculados a questões pessoais, assim, porque tem um ministro que controla muito, tem a Janja que não deixa. O Lula, gente, peraí, até tem 79 anos, é uma raposa de longa história na política. Dá a impressão que o Lula está sendo controlado, manietado por terceiros. Ele está fazendo isso, se estiver mesmo, por escolha. E eu acho assim, isolamento por isolamento, porque estão criando aí, tem uma criação de uma espécie de uma tese de que o Lula está isolado e encastelado. Ele está realmente sob cerco e isolado, mas é um cerco promovido pela Faria Lima, pelo tal do mercado, pela mídia tradicional, pelo Centrão, né? E agora com um empurrãozinho bastante razoável que vem de Washington, que vem do Musk, que deu apoio para as manifestações de 16 de março do bolsonarismo. Então, eu acho um pouco, assim, temerário a gente centrar a análise política em questões individuais. Essa é a minha opinião. É claro que sempre pode melhorar, que o Lula pode estar conversando menos do que deveria, mas não é por isso que o governo está vivendo uma situação, no meu entendimento. Sim. É porque tem um movimento fortíssimo de extrema-direita no mundo e porque o Lula tem um governo cheio de contradições. Ele foi eleito numa frente ampla, tem que agradar a direita que ajudou a ganhar a eleição e, ao mesmo tempo, governa com a base popular tradicional do lulismo. Como é que você dá conta dessas contradições? É isso que está atrapalhando, além de uma crise terrível na questão dos alimentos. Então, juntou tudo. E aí, porque o Lula fica muito isolado, porque a Janja não deixa ele falar com as pessoas, etc. Eu acho, aí é a minha opinião, um pouco temerário você centrar nisso, ainda mais às vésperas de uma reforma ministerial. Tem gente querendo o cargo lá do Rui Costa. Abocanhar uma coisa maior. Mas eu creio que falta isso, assim, pelas minhas tantas conversas com o mundo ali do poder em Brasília e tal, eu acho que falta aquela turma dos governos anteriores que tivesse, que conversa na mesma altura com o Lula. Sim. Eu citei o Ricardo Couto, mas eram muitos. Era o Frei Beto no primeiro governo. Gilberto Carvalho. Carvalho. O ex-prefeito de Araraquara, o Edinho, de certa forma, ele é bom nisso. Ele conversa. Um pouco mais jovem, né? Um pouco mais jovem, mas ele tem uma troca de ideia mais afinada com o Lula. Esse cara, que até eu faço uma comparação com o nosso mundo cotidiano, de rotina, daquele amigo que, está fazendo besteira, Está fazendo besteira, que dá uma cutucada pô, Lula, não é por aí, ou então vamos atacar por esse lado, vamos fortalecer isso. De não ser a voz única, isolamento nesse sentido, sim. Talvez possa haver mesmo no momento, que não é o Lula tudo, é o Lula com um amigo que o cutuca e diz, olha, que tal a gente atacar isso porque a extrema-direita está indo nessa linha, que tal a gente fazer isso? Eu acho que esses interlocutores desse nível, das grandes amizades, dos grandes companheiros, que foram do Zé Disseu e tantos outros, eu acho que isso, talvez exista essa solidão. Não é a solidão política, porque ele todo dia conversa com meio mundo de Hugo Mota, foi para o Amapá agora, tem um bocado de política, diz que ele retomou um pouco essa
coisa de não Saiu ficar... do Palácio. Saiu do Palácio. Eu acho que isso ele está retomando. Isso é importante. Mas eu só acho que centrar tudo, centrar a análise política, o Lula, se fracassar é porque ele está isolado, porque ele não está conversando com os políticos e jantando com os caras. Gente, é simplificar um pouco demais, eu acho, a análise da conjuntura política, que é muito mais complexa no momento em que a extrema-direita está em ascensão no mundo, tem uma pressão internacional, tem o bolsonarismo convocando manifestação para derrubar o Lula. Então, eu acho que é sempre possível melhorar, o alerta está feito, o Cacai cumpriu um papel. Eu só estou querendo chamar a atenção para que tenha uma análise um pouco mais ampla, política e não individual. Assim. Vale a pena a gente chamar a Heloísa Vilela aqui para essa conversa, porque ela também tem conversado lá em Brasília depois dessa repercussão da carta. Para além do que a gente tem conversado aqui também, Elo, eu queria te ouvir como é que tem sido, se você chegou a conversar com alguém e também sua análise sobre isso. Boa noite. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Não, eu queria acrescentar alguns dados, concordando muito com o que você está dizendo, Rodrigo, mas, ao mesmo tempo, acrescentar que também existe esse fator, né? Que ele não está fora do jogo, mas eu acho que ele não é determinante. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que trabalha com o presidente Lula há anos, mas há muitos anos, fazendo todo o trabalho de campanhas eleitorais importantíssimas para presidente, para os cargos essenciais em São Paulo. Então, é uma pessoa que tem muita intimidade com o presidente Lula. E relata que não consegue conversar com o presidente Lula quando a mulher dele está presente, que existe uma certa administração da agenda do Lula, um certo cuidado exagerado com o Lula, enfim, então existe alguma coisa aí nessa área, sim. E a gente está vendo agora o Lula, a semana passada, essa semana, isso vai continuar, na rua, que é onde ele faz os melhores discursos dele, onde ele tem as melhores participações, onde o que ele fala tem mais repercussão, que são esses discursos que ele tem feito, né? Então isso mostra que é muito bom ele fazer isso, dá muito resultado. Agora, eu acho que tem alguma dificuldade, sim, dentro do governo, dentro do palácio, de falta de interlocução com essas pessoas que tinham uma interação com ele muito mais próxima, direta, de discussão, de visão de mundo, que hoje já não existem, ou que já morreram, ou que já não estão mais no político, ou que estão colocadas em outros lugares, e que isso talvez dificulte algumas coisas, sim. Agora, o verdadeiro cerco que esse governo enfrenta é o cerco do mercado financeiro e é o cerco do Congresso que se apossou do orçamento. Então esse é o verdadeiro cerco que está imobilizando a atuação do governo, e eu acho que, não sei se por opção, por convicção, por falta de outra saída, um arcabouço fiscal que virou uma camisa de força que dificulta também a realização de projetos um pouco mais arrojados, né? Que fica um pouco difícil porque não sobra dinheiro para fazer nada. Ótima análise, Elô. Esse papel do equilibrista entre dialogar, negociar com o mercado financeiro, com Faria Lima, e ao mesmo tempo estar pensando no salário mínimo, é uma coisa muito complicada. Sim. Eu vi um comentário / análise, assim, uma tentativa mais aprofundada do Felipe Nunes da Quest. É um presidente que tenta, que tem essa missão, esse papel de fazer esse equilíbrio. Isso é muito difícil. Talvez tenha que ter uma opção mais pelo salário mínimo mesmo. E dar um peteleco um pouco no mercado aqui, aí deixa o Haddad cumprindo, tentando equilibrar minimamente, mas pender um pouco para o lado do trabalhador, mais do que já pendeu até agora. Que é um governo preocupado com proteção social, com os programas todos foram reeditados. Há uma preocupação. É um governo social-democrata, digamos assim, que tem essa preocupação com os trabalhadores, e não deixar o salário mínimo ir para as cucuias, como o Temer e o Bolsonaro deixaram. Há uma preocupação. É mentiroso quem diz que o Lula não é um presidente preocupado com todo essa proteção social para o país. Mas talvez como opção de briga grande,
tenha chegado o momento de ter uma quedinha amorosa e linda pela classe trabalhadora como decisão política. Também acho. Vamos pro Bolsonaro? Vamos pro Bolsonaro? Vamos, e tem tudo a ver, na verdade, né? O assunto Bolsonaro. Ah, tá. Tá ele na cadeia. Mas no fim das contas tem tudo a ver com essa história, né? Porque na verdade a extrema-direita se organizando no momento que a gente está falando de reforma ministerial, de como é que está sendo essa reorganização dentro do próprio governo, que não deixa de ser uma estratégia política, inclusive ali, de aliados que queriam estar mais próximos, que não estão, e também da própria vontade, muitas vezes, do presidente Lula de se poupar de certos assuntos também. Então, o Bolsonaro está na cabeça, vamos dizer assim, dessa organização desses atos da extrema-direita de março, que vai acontecer a pedido pedindo a anistia do 8 de janeiro, né, do golpe, contra o governo do presidente Lula também, vai se falar em impeachment, tudo isso, protestos que estão marcados para o dia 16 de março. Aí eu já vou lembrar o que aconteceu, né, nessa data tão simbólica do dia 16 de março, mas vai acontecer em diversas cidades. O Bolsonaro vai estar mais uma vez junto com Silas Malafaia em Copacabana, vai dividir palanque mais uma vez com ele, aquela história toda que a gente já viu acontecer outras vezes, né? E tem uma campanha muito forte na internet também. Tá o vídeo aí do Bolsonaro convocando para o ato. E, aliás, o Elon Musk também já ajudou. O Elon Musk também. Agora, você sabe, enfim, todos que nos acompanham aqui, dia 16 de março foi escolhido a dedo, né? Não foi assim, por acaso, que eles escolheram o dia 16 de março, porque em 2016, nessa data, foi quando o Sérgio Moro divulgou aqueles áudios, né? Aquela conversa do presidente Lula com a Dilma. E eles estavam ali combinando a nomeação para o Ministério da Casa Civil. E naquele momento foram diversas manifestações, o antipetismo estava muito forte, muita gente foi para a rua, enfim, em todos os estados. Então, é uma tentativa de recuperar, vamos colocar dessa maneira, né, entre aspas, recuperar essa data para fortalecer, né, a extrema-direita. Você viu, o Rodrigo estava aqui falando, piscou aqui na tela, quero chamar a atenção mais uma vez para isso, né? O Elon Musk compartilhando as imagens das manifestações, o pato da Fiesp ali, né? Ele fez um wow, né? Que é assim o jeito lá dos americanos de falar, oiva! Mas só que com as imagens das manifestações da época contra a Dilma, né? É para dar a impressão que está acontecendo muita coisa no Brasil e tal. É porque tem uma chamada ali, ele está retweetando, né, uma publicação, e nessa chamada tem ali brasileiros, eu ia colocar brasileiros se mobilizando, grandes protestos em massa, em 120 cidades estão demandando a saída do presidente Lula, né, o impeachment, como se estivesse acontecendo agora, inclusive. Como se estivesse em pleno andamento isso aí. Lá de 2016. É para vender essa ilusão, né, que está acontecendo isso agora. Então é um movimento. Aliás, o nosso título, né, a nossa chamada da live, Elô, é Como o Bolsonaro quer escapar da prisão. Uma parte da estratégia dele hoje é essa aliança internacional, né? Sim. Além de tentar anistia e outras coisas, uma parte é essa aliança com os Estados Unidos, né? Seja dando apoio lá, o Musk dando apoio para a manifestação, seja articulando com senadores e com o próprio Rubio, né? Tentando um apoio contra o Supremo, enfim, uma aliança internacional, não é isso? Essa é a ideia, né? E quem capitaneia isso tudo é o Eduardo Bolsonaro, que na live que fez com o próprio pai contou que está fazendo movimentos junto ao governo dos Estados Unidos para ter o apoio do presidente dos Estados Unidos e do secretário de Estado dele, para que olhe com mais atenção para o Brasil. E ele ainda disse assim, não se espantem se chegar aqui uma comissão de parlamentares dos Estados Unidos para verificar esses problemas de presos políticos que tem aqui no Brasil e etc. Então, assim, é por isso, não é à toa, que existe um movimento muito forte do PT dentro da Câmara dos Deputados para evitar, tentar de tudo para evitar que o Eduardo Bolsonaro assuma, como ele está querendo, a presidência da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, porque senão o que vai acontecer? Ele vai usar essa posição e o dinheiro que essa posição tem para viajar pelo mundo fazendo essa articulação com a extrema-direita mundial, para fortalecer ainda mais
esse trabalho dele de articulação com a extrema-direita mundial. E ele está trabalhando muito para conseguir esse cargo. Parece que o PSDB que ainda existe, por incrível que pareça, está brigando para ficar nesse lugar e não deixar esse lugar com o PL. Agora, ao dizer isso tudo, ele contraria até a linha de defesa que o novo advogado do pai dele está adotando, que é de ter harmonia ali com o Supremo, que é uma coisa mais harmônica e mais com cuidado e tal. Ele foi e aproveitou e deu um pé no Supremo, e o Bolsonaro também. Então, contrariou tudo que o advogado está querendo construir, está tentando construir nesses últimos meses, né? Acho que isso não ajuda nem um pouco, porque o Bolsonaro voltou, nessa live, voltou a colocar em dúvida, né, as eleições, o processo eleitoral brasileiro. Então, acho falando que isso não de ajuda perseguição, em nada. Sim, não ajuda em nada a defesa dele. Agora, eles vão para esse dia 16 aí saindo no pau. A extrema-direita até quebrando o pau por causa dessa manifestação aí do dia 16. E aí aparece ali o Eduardo e o Jair Bolsonaro nessa live, né? E o Eduardo está dizendo para que está trabalhando para que isso chegue no Marco Rubio, né? Que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, e a gente separou justamente esse trecho aqui. Vamos lá assistir. Encontramos a senadora também da Flórida, Ashley Moody, que substituiu o Marco Rubio, e uma parte da assessoria dela, ela herdou do Marco Rubio. Ou seja, quando você leva, né, a perspectiva de Brasil para esse tipo de pessoa, essa autoridade, ela invariavelmente vai falar com o chanceler Marco Rubio, que é uma agenda super difícil. É o cara que está vendo Gaza, é o cara que está vendo guerra na Ucrânia, estava no Panamá, né, para fazer aquele círculo de proteção dos Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, as questões envolvendo Groenlândia, o Canal do Panamá. Então, a gente está pedindo a eles, para ter um olhar especial para o Brasil, mas eu fiquei muito satisfeito, porque quando a gente fala em USAID, eles já estão focados. E não se surpreendam se, num breve futuro, tiver uma delegação de parlamentares americanos para vir ao Brasil olhar essas questões de presos políticos, censura e violações de direitos humanos. Gente, eu achei curioso. Eu tô rindo aqui, porque você se junta ao Rubio, ao Trump, ao Elon Musk para vir cuidar de direitos humanos. Pô, você tá se juntando ao Trump para falar de direitos humanos? E ele fala assim... Não é só isso. Como que eles falavam de direitos humanos? Como eles sempre falavam de direitos humanos, que era mimimi, que direitos humanos era mimimi, né? Pô, o Trump mandando inocente para Guantánamo e os caras querem falar de direitos humanos. O Bolsonaro podia pedir asilo em Guantánamo. Bolsonaro podia pedir asilo em Guantánamo. Agora, eu acho o seguinte, ele fala da USAID, né? E é uma organização do governo americano que sempre promoveu golpes de Estado pelo mundo afora. E eu acho muito sério e preocupante quando ele fala que vem uma comissão de parlamentares, que não tem nada marcado ainda, tá? Mas é isso que ele está articulando. E é muito preocupante porque a gente sabe que o Estado, né? Os Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos, não é o governo que está lá no momento, mas o Estado já promoveu e continua promovendo a desestabilização, golpes de Estado e desestabilização em vários países do mundo. O que foi a Ucrânia em 2014, aquela revolução Maidan? Foi exatamente incentivada, alimentada, promovida pelos Estados Unidos para criar a confusão que criou e mudar a linha do governo que estava ali na Ucrânia. A gente viu isso no Irã, a gente viu, muita gente também sabe que os Estados Unidos fomentaram essas últimas, não só o que precedeu a Revolução Iraniana, mas agora também esses protestos grandes que tem lá por causa do uso do véu ou não uso do véu, enfim, existem coisas, existe insatisfação no lugar, existe, mas eles vão lá e fomentam para criar desestabilização no país, e isso é algo que a gente tem que estar muito atento aqui. É isso. Belo alerta.
Super importante. Lembrando também que a gente teve agora aí o relator, não sei nem se ele está aqui, acho que não, Ele né? já foi embora, o Pedro Vaca. Relator, o Pedro Vaca, o relator de liberdade para falar da UEA, né? O relator da UEA para falar sobre liberdade de expressão, conversou com um parlamentar bolsonarista, conversou com o Supremo Tribunal Federal, com todo mundo. Então, ainda tem isso, né? Além de tudo que a gente já está conversando aqui com movimentos da extrema-direita. Não, eu ia falar que teve o Lula falando também de Estados Unidos, falando, mandando vários recados em mais um ato público. A gente dizia aqui, né, que essa questão se o Lula está ou não está isolado, etc, etc, etc. Mas o Lula está todo dia falando, ocupando espaço. Hoje ele estava num evento ali da Petrobras, estava falando sobre isso. E ele entrou no assunto Trump, né, da política dos Estados Unidos, ali, da condução das políticas, e cobrou democracia, além de livre comércio e trânsito de pessoas. Quer dizer, pegou os pontos principais ali do governo Donald Trump a respeito de migração, taxação, tudo isso. Então vamos assistir esse vídeo do presidente Lula, a gente volta a falar. Vamos lá. Qual é o discurso do novo presidente? América para os americanos. Nós vamos taxar tudo que é produto importado e vamos mandar embora tudo que é imigrante. Os imigrantes que foram para os Estados Unidos ajudaram a construir aquela pátria grande, ajudaram a construir a riqueza dos Estados Unidos, até vota a maioria, e resolveram mandar embora os latino-americanos que foram para lá fazer trabalho que os americanos já não queriam mais fazer. E aí eu fico pensando, cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? Aí também, só para aproveitar aqui, já que a gente já trouxe essa primeira fala do presidente Lula, ele estava reforçando ali que o Brasil dos brasileiros. Foi até aquela frase do boné. Do boné. Né, que gerou toda aquela comoção e tal. Ele não citou nomes, mas ele criticou o viralatismo de antecessores, né, de quem será que ele estava falando em relação aos Estados Unidos. Vamos trazer mais esse trecho dessa fala. Vamos lá. É verdade que os Estados Unidos é dos americanos. É verdade que a China é dos chineses, é verdade que a Rússia é do russo, é verdade que a Índia é do indiano, mas é verdade que o Brasil é do povo brasileiro e eles têm que respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro. É importante que a gente tenha orgulho de dizer, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Esse país é nosso. Tem a fronteira que o Alckmin falou, tem a água doce que o Alckmin falou, tem o mar que o Alckmin falou, e nós, além de toda essa riqueza, nós temos 213 milhões de brasileiros que nós queremos dizer, nós temos orgulho, não desistimos. E nós seremos brasileiros até o dia que a gente não existe mais, porque esse país é grande, esse país é poderoso. O que faltava era vergonha na cara daquele que dirigiu esse país. E eu não tenho complexo de vira-lata. Eu não sou maior do que ninguém, mas não sou menor do que ninguém. Eu apenas quero o direito de ser igual. Eu apenas quero o direito de ser ouvido. Eu apenas quero o direito que ele respeite a nós como nós respeitamos eles. Não sou vira-lata, né? Usou a famosa expressão se referindo aos antecessores, né, Chico? Quem será, hein? Quem será? Será o Temer? Passou pela presidência? Um tal de Michel, um tal de Jair, né? Depois de trair a própria Dilma, será o tal do Jair Bolsonaro? Tem um certo ex-presidente aí que gosta muito de dizer que é amigo do Donald Trump, aí quando vai na posse tem que ficar do lado de fora do Capitólio, né? A preocupação deles agora é puxar o Trump para trabalhar uma instabilidade aqui no Brasil, fazer uma confusão aqui no nosso terreiro. Que é o que eles fizeram em 64, né? Botaram os mariners aqui na costa enquanto derrubaram o Jango, né? Para derrubar o Jango tiveram apoio total dos Estados Unidos. Total. Fala, Elô. Agora, eu acho importante a gente reconhecer como faz diferença soltar o Lula, né? Solta o Lula para falar num palanque, faz muita diferença. E ele fez esse discurso todo dentro de uma linha de defesa da Petrobras, de defesa não só da Petrobras, porque eu acho que
sempre existiu, sempre existiu não, quando a Petrobras foi criada não, mas nos últimos anos, né, existe uma disputa de ideias a respeito do que deve ser a Petrobras. E o presidente Lula estava fazendo defesa de uma ideia do que é a Petrobras, que a Petrobras não deve ser uma empresa que tem que ficar dando lucro para pagar dividendo para acionista, que a Petrobras tem que ser uma empresa que produz riqueza para o país, não só nos produtos que ela produz de gasolina, petróleo, gás e tal, mas de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de novas, né, da ciência, de geração de emprego. Então, essa visão de Petrobras, com a qual eu devo confessar que eu concordo muito, é que ele estava defendendo hoje, que ela é um instrumento da política econômica e social do país, e não um objetivo em si, né, de produzir, de dar lucro. Nesse então, caso, até foi pra... dentro desse... Não, eu só ia dizer que era um evento de indústria naval, né, Elô? Assim, então, estava até escrito ali, retomada da indústria naval, Rio de Janeiro. Então, você usar a Petrobras, como você estava dizendo, para dinamizar outros setores, produção de navios aqui no Brasil, não fabricar plataforma em navio em Singapura, do outro lado do mundo, fabricar aqui para atender a Petrobras, né? Ter conteúdo nacional na produção de plataforma, de navio petroleiro, tudo isso aqui no Brasil. Por isso que ele cita o Alckmin, aliás, me chamou a atenção, citou o Alckmin 3 vezes. Né? Sempre no... O Alckmin o Lula está trazendo o Alckmin, está fortalecendo o Alckmin, está me chamando a atenção esse crescimento e essa presença do Alckmin. Não, aí foi um belo gesto pro Alckmin ali, né? Foi. Se tem uma disputa nos bastidores de quem pode ser o vice, que o PMDB está de olho, o Jader Barbalho está de olho, o Lula agora deu um voto importante no Geraldo Alckmin, o companheiro Alckmin, né, nessa história. E a indústria naval, esse evento foi muito importante porque foi sucateada, foi atacada pela Lava Jato. Sim. E acaba, assim, destrói qualquer possibilidade de indústria naval no Brasil a partir dali do ataque do Sérgio Moro com o bolsonarismo. E então, esse evento de hoje foi muito importante mesmo nesse sentido. E o Lula falou da Lava Jato, ele fez histórico, ele foi e deu. Vocês têm que ter consciência, olha, o que aconteceu aqui foi isso, a Lava Jato tentou destruir e tal, e fatiaram a Petrobras para ir privatizando aos poucos. Então a gente está reclamando do preço do combustível, mas a Petrobras produz a um preço, só que ela não tem a distribuição mais, a distribuição está na mão de outras pessoas. Então foi assim, todo um discurso contra a privatização, em defesa. Lu, ele falou. A frase foi essa. Isso. O povo precisa saber quem xingar. Não, porque entregaram, né? Não venderam. A BR Distribuidora... Paulo Guedes fez isso. O Paulo Guedes, que era a única forma, a única chance do governo vender os produtos da Petrobras por menor valor. Agora não, agora ela coloca no mercado e cada um vende, cada bomba vende pelo preço que quer. Foi nesse sentido que ele citou. A BR também foi atacada pela Lava Jato de uma forma assim, pesadíssima, foi um dos primeiros ataques e foi entregue na Bacia das Almas, né? Facilitou entregar, Gabi. Agora, o governo anunciou em março acho que foi maio de 2023, que ia acabar com aquela história do preço paritário com o preço internacional, né? E hoje eu recebi um texto aqui do presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, o Felipe Coutinho, dizendo que na prática isso nunca acabou. Então também tem um problema aí de preço que continua acompanhando o mercado internacional. Se tivesse uma total desassociação, né, que eu não sei se a Petrobras consegue fazer, talvez o preço pudesse ser um pouco diferente também. Essa é uma discussão bem complexa mesmo, de um preço de um produto importado, né, Elô? Obrigada demais por hoje, Elô. A gente se vê em breve, querida. Obrigado. Valeu. Bom trabalho por aí. Até amanhã, pessoal. Boa noite, querida. Obrigado. E você sabe, Rodrigo, a gente está conversando aqui, o Lula, uma das frases do Lula foi remetendo ao viralatismo, né? Sim. Semana passada, o GCL deu uma aula, que é a nossa primeira aula da nossa pós-graduação, que é justamente remetendo a isso. Até ele foi em detalhes, falou sobre viralatismo, de onde que vem isso. Enfim, eu acho que tem tudo a ver com a nossa pós-graduação também. Acho que vale a pena a gente chamar atenção para isso, até porque hoje é o último replay da aula
da semana passada, que Muito é essa legal. primeira aula. Essa aula do GSE com o Renato Giannini Ribeiro, que eles deram na ex-ministro, que eles deram essa aula na quinta-feira passada e hoje vai ter o replay às 8h30. Então a gente tem o N2 aqui, o nosso programa que continua, né, que segue aqui. Depois tem o Chico Pinheiro entrevistando a Érica Hilton, programaço, entrevistaça. E na sequência, replay dessa aula que está aí na tela, ó, 8h30. Imperdível. Isso. A vingança dos humilhados, como as elites condenaram os mais pobres à autodestruição. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o complexo de vira-lata, que o Chico sabe muito bem. Essa expressão, não sei se foi inventada, mas popularizada pelo Nelson Rodrigues. Não, inventada pelo Nelson Rodrigues. Foi inventada aí mesmo. Gilberto Freire, aí tem uma série de pensadores aí que foram... Né, todo mundo passa a citar, né? Mas foi inventada para o futebol. A seleção brasileira era ali um cachorro magro que só perdia e não tinha autoestima, não tinha moral. Quando ganha a Copa de 58, o Nelson Rodrigues crava. Pá! Adeus complexo de vira-lata. E porque a gente agora tinha um rei. Exatamente. É quando ele também nomeia, antes de todo mundo, Pelé como rei. Pelé como rei. Muito interessante. Mas voltando para a nossa pós-graduação, então é a chance de você fazer a aula magna da pós-graduação aqui do ICL com a FESP. E a partir da aula magna, se você não se inscreveu ainda, vai lá, icln2.com.br, garante a sua participação nessa aula magna de hoje, 8h30, e a partir dela você pode fazer a pós, que daí vai ter aula com o Muniz Sodré, com o Giannini Ribeiro. Que veio aqui semana passada. Que veio semana passada. Não, sabe o que é mais difícil? Sabe o que é mais difícil? É assistir a essa aula e não ter vontade enorme de fazer após. Dá muita vontade. Porque é muito instigante. Muito. É muito boa, muito boa. Vou até chamar o vídeo do GSE. Ele fala sobre isso. Para isso. Vamos lá ver, vamos ver. Se você perdeu a aula inaugural da Pós-ICL ou quer relembrar o conteúdo, eu tenho uma ótima notícia. Vamos estar ao vivo novamente para uma reprise dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. A aula A Vingança dos Humilhados foi um marco, com reflexões essenciais sobre como a desigualdade foi construída e mantida no Brasil. Agora, você tem uma nova e última chance de assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre a Pós-ICL, nossa parceria com a FESP São Paulo. Até mais. É isso aí. São as mesmas condições desde quem assistiu na semana passada, mas hoje é o último dia, é a data limite. Então, para você conseguir assistir, ativa a transmissão em icln2.com.br. Recado dado aqui, hein, gente? Bom demais. A gente continua falando de articulação da extrema-direita aqui. A gente estava falando de Estados Unidos, vamos voltar para lá, né? Mais uma vez, também fazendo um paralelo aqui com o Brasil. A gente viu o Jair Bolsonaro do lado do Eduardo Bolsonaro naquele vídeo, até estava me chamando a atenção, viu, Chico? Ele estava parecendo o Bolsonaro ali, uma inteligência artificial. O Jair estava paradinho ali, o pai, né, com aquela camisa do Brasil. Estava me chamando a atenção isso, nessa live que ele estava do lado do Eduardo. Ele não tinha expressão quase no rosto, só o Eduardo falava, né? Não, paralisado ali, meio múmia, né? Meio múmia paralítica. Eu acho que já anuncia uma internação. Antes porque da denúncia. Quando aperta, ele corre para o hospital. Deve ser. Eu acho que nessa denúncia aí vai acabar levando ele de novo para alguma clínica da vida. Mas o fato é que a saúde dele está ótima, está fazendo live aí junto com o Eduardo, articulando também manifestação para março, tudo isso, e diz que está buscando eles, né, essa articulação que é muito encabeçada pelo Eduardo. Ele é o filho ali, né, entre os Bolsonaro, ele é a pessoa que articula com a extrema-direita no mundo, né? Ele é essa pessoa, assim, incumbida a fazer isso. A gente vai conversar com o Jamil Chad, que também está acompanhando toda essa história, Elon Musk, parlamentares republicanos também usando as redes para atacar o governo Lula, está alegando perseguição. Semana passada teve também relator da OEA aqui, enfim, tem um grande movimento acontecendo. Jamil, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Bom falar com vocês todos. É isso mesmo, tem uma enorme articulação via Eduardo Bolsonaro, que, olha só, esteve aqui nos Estados Unidos se eu não me engano, no dia 20, ali, 19, 20 de janeiro, para a posse do Donald Trump, esteve aqui nos Estados Unidos na semana passada e acaba de anunciar que estará de novo no dia 19 e 20 para um evento da extrema-direita americana. Ou seja, é sim o grande articulador. Agora, o que nós vimos nos últimos dias é muito impressionante. É uma série, na verdade,
na verdade, postagens, principalmente nas redes sociais, e encontros de Eduardo Bolsonaro com algumas dessas, eu diria, lideranças, ou pelo menos aliados da base de Donald Trump no Congresso americano. Isso ficou muito claro nos últimos dias, que sim, tem ou faz parte de uma articulação para tentar convencer a base de Trump de que existe uma suposta ditadura no Brasil e que isso, portanto, precisaria ser respondido pelo governo de Donald Trump. Isso tudo a gente vai precisar ficar muito de olho, porque realmente a articulação está acontecendo e o objetivo é, obviamente, não só a questão do eventual processo aí no Brasil, né, com a denúncia eventualmente que possa surgir, mas principalmente em relação a 2026, a eleição, obviamente, no Brasil. A gente já viu ali pelo crédito que o Jamil Chad não está em Nova York, hoje está no Mississippi, no sul. Daqui a pouco ele vai explicar para a gente, tem um assunto muito sério que ele foi... O homem está apurando, o homem está investigando. Está investigando. Fora da sua base, então... Tem uma história bem grave a respeito de aborto, que já a gente vai falar, mas tem também, a gente vinha falando da imigração, né, que é uma das grandes bandeiras da extrema-direita do Donald Trump. E o Jamil traz uma história na coluna dele, gente, que, assim, o título já diz tudo, que é imigrante foi rezar e acabou preso, deportações abalam e esvaziam igrejas. Quer dizer, até os migrantes não conseguem nem ir para a igreja rezar, assim, porque tem operação na igreja, pode acontecer durante cerimônia religiosa, escola, hospital, em qualquer momento, em qualquer lugar, né, Jabinho? Não existe nenhum tipo de... Assim, eu penso do ponto de vista sensível, assim, de uma pessoa que vai até a igreja, né? O hospital. Vulnerável, vulnerabilidade total. É isso, Rodrigo, é isso. Fala, Jamil. E esses vulneráveis têm tão poucos lugares que eles se sentem minimamente seguros, e um deles é justamente a congregação, é justamente estar entre, vamos dizer assim, aqueles que pensam da mesma forma, e justamente numa igreja. Sim. Agora, vamos só explicar o que aconteceu aí, né, nesses 20 dias de governo do Trump. O que Trump anunciou não foi só a deportação, o aumento da deportação, as operações, mas o fim dos locais santuários, tanto em relação às cidades que de fato protegiam esses imigrantes, como locais, então como escolas, como vocês colocaram, hospitais e também igrejas. Então as igrejas passaram a ser alvos possíveis de operações da polícia para a deportação, para a prisão, primeiro desses imigrantes e depois, obviamente, a deportação. E o que aconteceu? E é algo impressionante. O que aconteceu foi que um número até bastante grande de igrejas católicas, evangélicas e sinagogas, olha só, olha a combinação, evangélicos, católicos e sinagogas, entraram com um processo na justiça contra Donald Trump, justamente para dizer que, olha, não dá para você fazer uma operação policial dentro de uma igreja. Não há espaço em nenhuma religião para permitir que isso seja realizado, né? Porque, obviamente, isso tem um impacto muito grande, não só naquela pessoa. E tem uma frase de um dos padres, basicamente, de uma dessas igrejas, que o padre, ao ver uma pessoa presa em plena missa, o que ele vê não é só o desespero daquela pessoa ou daquela família, mas é o desespero da congregação, dos outros fiéis que foram, obviamente, à missa de domingo. Ou seja, é algo extremamente profundo em termos de impacto. E aí o que fazem essas igrejas? Entram com um processo contra Donald Trump na justiça, pedindo o fim, basicamente, dessas operações. E aí, nesses documentos que nós tivemos acesso, eles contam o caso de um hondurenho que justamente tinha, olha só a história do rapaz, ele, a mulher e 3 filhos. Eles vão para os Estados Unidos, quando chegam aos Estados Unidos, não entram de forma irregular, vão e pedem asilo. Eles não estão de forma regular. O governo americano, quando eles entraram há 3 anos, disse, ok, faz o seguinte, esse é o procedimento, vocês têm que esperar para que o caso de vocês seja escutado, uma tornozeleira vai ser colocada no pai, não em todos, só no pai, para, obviamente, monitorar onde vocês estão e, eventualmente, quer dizer, vai ter uma data que vocês, então, vão ser chamados para que o caso de asilo solicitado por vocês, ou seja, para ser considerado como refugiado,
vai ser anunciada essa data e você se apresenta no dia tal. Ok. E ele passou a viver nos Estados Unidos esperando essa data desse encontro justamente com as autoridades. E num dia de missa, a família foi à missa e ele foi à missa e a operação basicamente aconteceu na missa para detê-lo. Claro, olha só, gente, se ele anda com monitoramento no tornozelo, é óbvio que a polícia sabe onde ele está. É óbvio que não precisa ser na igreja. É óbvio que uma operação na igreja tem um outro objetivo, que não é o de, foi um momento que nós conseguimos pegá-lo. Não, se ele está com a tornozeleira, em qualquer lugar ele pode ser pego, né? Chico, você conhece o sistema, é óbvio. Agora, ele tem um impacto profundo justamente na geração do pânico. Na geração de que pânico? Daquele de que não existe mais local seguro. Em nenhum momento da tua vida você vai viver de forma... Você vai descansar. Isso é profundo, se você pensar na vida de qualquer um. Não há mais local seguro, não há mais um local onde você deita a tua cabeça ou fecha os teus olhos, inclusive para orar, e que você não tenha esse medo de ser preso. É muito profundo se você pensar o tamanho dessa... alguns chamariam de maldade, outros chamariam de estratégia. O fato é que isso está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Não, isso é para despedaçar mesmo a alma ali do sujeito, né? do cidadão. Você não tem nem direito mais à oração, aquela reflexão na igreja e tal. Acabou até isso? O que é que eu tenho? Mais nada. Vai até a alma embora, vai tudo. Eu queria até aproveitar e ouvir o Jamil sobre essa fala do presidente Lula, porque ele citou migração, taxação, né? Ele falou, livre trânsito do ser humano, o trânsito do capital, o livre comércio, né? Enfim, tem a ver com foi isso tão tudo, apregoado. Né? Tem muito a ver com isso, foi a fala do presidente Lula hoje, desse evento na Petrobras. E acho que chama a atenção justamente porque o Brasil foi um dos mais afetados. Na semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre a sobretaxa do aço e tudo mais, mas é o Brasil se pronunciando, né, também de uma forma mais veemente, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, né, Gabi? E, de fato, tem uma grande incoerência em toda essa história, né? Na verdade, ao longo das décadas, o que o capitalismo fez e o que a globalização fez foi a globalização do capital. O ser humano nunca pôde entrar nessas grandes economias de uma forma livre, a não ser quando era, obviamente, quando servia justamente ao capital, quando servia à produção, quando tornaria aquele país mais produtivo, porque aquilo ali era uma mão de obra mais barata. E aí, obviamente, geraria algum tipo de competitividade para aquele país. Então, vamos deixar muito claro que ao longo aí das últimas décadas, pelo menos desde 1990, a globalização é do capital, jamais das pessoas, jamais do fluxo migratório. O que aconteceu é que, obviamente, para abastecer esse mercado, você, obviamente, fechou os olhos quando foi necessário para que essa mão de obra pudesse existir e que você pudesse tratá-la de uma outra forma. Agora, o que acontece hoje aqui nos Estados Unidos é uma instrumentalização de tudo isso para justamente, de um lado, criar pânico, mas, acima de tudo, você criar uma propaganda de um governo supostamente forte. Um governo que, então, está, e acontece todos os dias, é absolutamente assustador. Todos os dias, em vários momentos do dia, você recebe ou postagens, né, no X, em outras redes sociais, ou nas televisões aliadas ao trumpismo, com imagens muito degradantes dessas pessoas sendo expulsas do país, sendo presas, e logo em seguida uma mensagem dizendo a cidade tal está mais segura a partir de agora. É aquela grande confusão entre, sim, um criminoso, mas que tipo de crime, o que exatamente ele cometeu. Então, olha, olha um dado que foi levantado outro dia no Tennessee. Eu estava na semana passada, na última sexta e sábado, em Memphis, no Tennessee. E aí eles descobriram que, de fato, houve um aumento na deportação, nas prisões das pessoas. E aí, um repórter de um jornal local foi procurar, afinal de contas, quais foram os crimes que essas pessoas cometeram. Sim, um grupo deles, e aí pequeno,
absolutamente minoritário, são criminosos que, obviamente, a justiça precisa lidar com eles. Não é nenhum tipo de passar pano para criminoso. Não é isso. Agora, olha só o dado. Mais de 80% dos criminosos presos, imigrantes irregulares, o crime deles foi ter dirigido sem carteira de motorista. Nossa. Então, claro, sem carteira de motorista, porque eles não têm direito à carteira de motorista. Exato. Agora, Jamil, o que chama a atenção... Eles contam como criminosos. Ponto. Não, eu ia dizer só que chama a atenção esse movimento do governo nacional, agora na mão do Trump, mas também coisas assustadoras acontecendo nos estados, né? Por isso que o Jamil está ali e a gente vai trazer essa história agora, não é isso, Gabi? Reforçando, né? O Jamil está em Mississippi e ele tem acompanhado também a perseguição, está acontecendo várias coisas, né? Ao mesmo tempo, assim, é realmente muito preocupante. Agora contra profissionais de saúde e clínicas de aborto legais também. Que nós vimos aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, com a Damares, a equipe dela indo atrás daquele médico e a equipe médica que estava fazendo aborto legal, lembra? Isso. Cercaram um hospital, fizeram uma barbárie ali. Né? É uma perseguição mesmo, até um dos casos aí que o Jamil cita é da Justiça de Louisiana, né, que pediu para o estado de Nova York a extradição de uma médica, olha só, que receitou por videochamada uma pílula de aborto para uma mulher do estado sulista. Então, assim, ela poderia pegar 15 anos de prisão, pagar uma multa de $200 mil, gente, e perder a licença médica definitivamente porque ela receitou a pílula por uma videochamada para uma mulher, enfim. Porque a médica é de Nova York e a paciente estava em Louisiana, não é isso? Isso? E aí a Justiça de Louisiana queria pegar a médica e criminalizar a médica lá de Nova York, é isso, Jamil? Exato. A justiça daqui do sul dos Estados Unidos pediu para Nova York, imagina só, a extradição. Interna. A extradição, e essa não é uma palavra minha, é a palavra que foi solicitada na ordem judicial, a extradição de uma médica de Nova York, onde o aborto é legalizado, né? A extradição dela para ela cumprir pena aqui no sul dos Estados Unidos, onde o aborto não só não é legalizado, mas desde a chegada de Trump, obviamente, os grupos ultraconservadores empoderados passaram a achar que eles podem, inclusive, intimidar. Então, é esse o movimento que está acontecendo. O Rodrigo tem toda a razão, tem muita semelhança com o que nós vimos no Brasil. E aí, obviamente, a governadora de Nova York disse, de jeito nenhum, eu não vou extraditar ninguém, muito menos alguém que aqui no meu estado não cometeu crime nenhum. Né? Então, muito, muito forte essa história. E ela, logo em seguida, Rodrigo, fez uma atitude muito, muito enfática da governadora de Nova York, que ela fez o seguinte, determinou que a partir de agora, quando, por exemplo, um médico receita uma pílula do aborto para uma paciente, a farmácia não precisa mais colocar o nome da médica na receita. Para quê? Para preservar, obviamente, a médica de uma eventual operação. Por exemplo, imagina se essa médica resolve passar o carnaval dela em Nova Orleans. Sim. E aí? Ela seria presa? Sim. Essa é a verdade. Então, é impressionante o que vem acontecendo nesse sentido. É surreal, é absolutamente surreal. E o surreal também, Gabi, é o fato de que Donald Trump perdoou. A gente falou muito do perdão do Donald Trump para aquelas pessoas que atuaram no 6 de janeiro, né, de 2021, aos ataques ao Capitólio. Mas alguns dias depois, ele fez um outro perdão a 23 pessoas que foram condenadas nos últimos anos por impedir que as pessoas chegassem às clínicas de aborto, mesmo quando era um evento, um fato legal. Ou seja, estupro ou qualquer malformação, risco para a mãe, todas aquelas condições que a gente conhece. Essas pessoas faziam, a gente já conhece essa história, grupos de oração na porta das clínicas para intimidar os médicos, para intimidar a clínica e intimidar a família daquela jovem ou daquela mulher que estivesse indo para a clínica. Essas pessoas tinham sido condenadas e Donald Trump vai lá e perdoa todas essas pessoas. E ele perdoa dizendo o seguinte, imagina,
ela foi condenada por estar rezando. Não foi por estar rezando que essas pessoas foram condenadas, né? E agora, o que aconteceu depois desse perdão, que é impressionante, ele dá esse perdão para essas pessoas e, claro, imediatamente depois há uma explosão no número de casos de ataques às clínicas, aos médicos, às médicas, a qualquer tipo de serviço para o aborto, mesmo legalizado. E, ao mesmo tempo, perdão por continuar, porque de fato é um tsunami de uma onda ultraconservadora, alguns dos estados aqui, então, adotam leis que banem, basicamente, o aborto, não só para casos, vamos assim, que a gente tem já o conhecimento, mas, inclusive, no caso de incesto e no caso de estupro. Estão banidos. Mesmo nesses casos. Ou seja, é muito impressionante o que vem acontecendo, o efeito, né, fora da lei, o efeito, vamos dizer assim, na sociedade, do que isso tudo significa. De uma canetada. Jamil, muito obrigada, a gente vai ter que voltar a falar sobre isso, porque é realmente assim uma sucessão de coisas horrorosas acontecendo, para dizer o mínimo. É difícil até de adjetivar. Obrigada, Jamil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Bom, gente... Falou de uma Eu achava que você ia falar de uma canalice, né? De uma canetada e de uma canalice. Vai no mesmo embalo, A gente achou que ia ser um decreto que, enfim, está se desenrolando em tudo isso. Vamos acompanhar agora, na contramão, né, do que a gente está ouvindo, desses absurdos que o Jamil traz pra gente, a gente ouve agora a voz da Erika Hilton, deputada federal, justamente que luta pelo direito, né, da população LGBTQIAP+, né, da diversidade. Então vamos agora acompanhar. 8h30 a gente tem a nossa aula inaugural, reprise hoje, a última chance, gente. 8h30 da noite, vamos lá. Isso Boa aí, noite para até todo amanhã. mundo. Até amanhã. Se você perdeu a aula inaugural da Pós-ICL ou quer relembrar o conteúdo, eu tenho uma ótima notícia. Vamos estar ao vivo novamente para uma reprise dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. A aula A Vingança dos Humilhados foi um marco, com reflexões essenciais sobre como a desigualdade foi construída e mantida no Brasil. Agora, você tem uma nova e última chance de assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre a Pós-ICL, nossa parceria com a FESP São Paulo.